Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Estamos aqui para dar continuidade, ao nosso conteúdo sobre a República para o 9º ano. Então, nós temos aqui agora os primeiros governantes, ainda no processo de implantação, processo de início da nossa República, da República do Brasil, o sistema de governo agora implantado, e buscando algumas diferenças sobre a monarquia, sobre o governo monárquico, porém conservando ainda algumas de suas características. Mas agora nós vamos ver o governo, a forma como o Teodoro da Fonseca ele governou. Vamos ver agora o seu trabalho, aquilo que foi feito em seu governo, e que, assim, coisas que permanecem, coisas que foram modificadas ao longo do tempo, mas vamos ver como foi o governo de Teodoro da Fonseca, nesse início de implantação da República do Brasil. Então, Teodoro da Fonseca, ele vai trazer uma reforma financeira por via do seu ministro da Fazenda, que é o encilhamento, que nada mais é do que investimento, investimento nas indústrias que ainda estão no seu processo embrionário. Nós temos uma industrialização no Brasil que vai ser tardia comparado ao que está acontecendo no mundo neste momento, e ela acontece de forma, como eu falei antes, embrionária, e por isso tem diversos problemas. O país tem, no caso, o Brasil, ele tem, nesse momento, ele está passando por uma crise financeira, uma crise econômica, baseado até nesse plano do ministro da Fazenda, na verdade, situações anteriores, e que vai se agravar aqui nesse momento. Isso vai acontecer, essa crise vai acontecer, vai ter sua fortaleza, quer dizer, vai estar mais forte no primeiro período, que a gente vai conhecer como a República da Espada. Aí a gente está vivendo esse período ainda, e ele, com isso, essa forma de ministrar, os problemas financeiros encontrado por Rui Barbosa, vai gerar também conflitos econômicos lá na frente. Daí vai surgir uma crise. E esse encilhamento ele tem como objetivo o crescimento das indústrias, como o próprio nome diz, encilhar, preparar, parear. E aí a ideia era essa, desse plano ter como objetivo o crescimento econômico e das indústrias. Aí isso vai acontecer também por via dos bancos, a emissão de moeda acima da realidade de mercado, porque não tinha moeda no mercado, ou seja, não, a economia, as moedas, ou seja, o dinheiro, era pouco, assim, sua emissão era tímida, baseado ainda na forma monárquica de governar e de trabalhar a economia. E aí o governo vai criar, assim, ampliar essas emissões das moedas, e isso vai gerar um desconforto econômico, porque isso está acima da realidade do mercado. Então, qual o resultado disso? A inflação, causada pelos efeitos, por essas emissões
o efeito das emissões gerou a inflação. Com isso, acompanhando a isso, fraudes, né? Empresas falsas, né? Que exigia dinheiro do governo, né? Mas não gerava produção. E tudo isso vai acarretar numa crise econômica, certo? Que o governo de Teodoro da Fonseca vai enfrentar. Ainda no governo de Teodoro da Fonseca, ele vai instituir, né? Ele vai ser, no seu governo que vai acontecer a Constituição de 1891, certo? A confirmação de medidas já adotadas na fase do governo provisório, né? Essa Constituição ela é algo pensado bem anterior, né? E vai se instalar a República quando acontece, né? A sua implantação ela é pensada anteriormente, né? Por esses mentores em vários aspectos. E um dos aspectos é reformular uma Constituição, né? E isso vai acontecer, né? Acompanhando esse processo, né? O direito do voto, né? Porque antes não havia, né? Processo monárquico, não havia eleição, né? Ninguém escolhia, não se escolhia os governantes. E agora, com a implantação da República, vai haver esse direito ao voto. Porém, ele é específico, ele não é aberto ao modelo que nós conhecemos hoje. Então, lá, naquele período, somente os homens alfabetizados e maiores de 21 anos poderiam votar. Fora isso, ou seja, a população, o povo, continuava, né, fora do processo político do país. A exclusão da maioria da população, pessoas analfabetas, mulheres, militares e membros do clero, né? Isso vai gerar um desestímulo, né, na política por parte de quem foi excluído. Ou seja, esses analfabetos muitas vezes eram homens de posse, mas eles eram analfabetos, então eles acabavam ficando de fora e eles não se conformavam, não aceitavam essa situação. Mulheres, nesse período, as mulheres, elas sofriam muito por conta do machismo, que era, né, muito pesado, e com isso, creio que naquele período elas já, por situações anteriores, elas já estavam mais aguerridas, brigando mais, querendo mais. Eu acho que aí essa situação já podemos dizer que vai dar início à insatisfação, né, das mulheres, e aí daí vai começar a surgir algumas ideias voltadas para atitudes das mulheres. Os militares e membros do clero, né, esses fizeram parte do processo de implantação da República, né? Eles fizeram parte do processo de mudança, né, da monarquia para a República. Então, com isso, eles ficaram insatisfeitos, claro, né? E tudo isso vai gerar uma crise econômica, uma crise política, né? E com também as eleições indiretas pelo Congresso Nacional, onde Teodoro da Fonseca e Eduardo van der Kolk vão disputar contra Prudente de Moraes e Floriano Peixoto. A falta de apoio político após a eleição, a oposição dos cafeicultores, dos paulistas, né? A gente vai ver isso lá na frente, na próxima aula. A gente for ver a política do café com leite, nós vamos ver essa imposição bem mais clara. O autoritarismo e a inabilidade política gerada pelo governo esses governos iniciais, né? Não vou dizer que foi só no governo de Teodoro da Fonseca, mas todos os outros acabam agindo dessa forma. É uma característica até do militarismo, nós sabemos disso. Então, o fechamento do Congresso Nacional, né? Medidas inconstitucionais são instaladas,
e ordem de prisão aos opositores. Então, aí a gente começa a ver esse autoritarismo, não é, em prática. Aqueles que eram contrários ao seu governo, aqueles que eram contrários às ideias implantadas por ele, eram vistos como seus inimigos políticos e por isso, não é, foram presos. Não é? E isso vai trazer o quê? Isso vai trazer reações, claro, greves de trabalhadores, protestos e motins dos segmentos militar também, né, da Marinha, né, que ameaçaram atacar o Rio de Janeiro na primeira revolta armada. Né? E isso é um movimento que eu vou falar, creio eu, acho que na quarta aula. Na quarta aula eu vou falar sobre esse assunto. E agora ele está aqui só como um processo que acontece no governo, nos governos iniciais. Esse é Floriano Peixoto, também militar, também sem partido, né? E sem vice-presidente. Ele vai assumir o governo a partir da renúncia de Teodoro da Fonseca, no dia 23 de novembro de 1891. Né? Ele é conhecido como o Marechal de Ferro, mas ele vai abrir, né? Vai trazer como mecanismo do seu governo, como iniciativa, né? Como processo do seu trabalho, do seu governo. Ele vai trazer a reabertura do Congresso Nacional, a revisão das medidas do encilhamento, que é nada mais nada menos que investimentos aos banqueiros, aos bancos, às indústrias, ainda no processo embrionário, indústrias que não estavam ainda produzindo ao ponto de se ver um retorno, né? Ele vai ver tudo isso, a adoção de medidas populares, né? Ele vai trazer medidas populares, ele vai trazer coisas que vai melhorar a vida da população, né? Nada grandioso, mas ele é o primeiro que faz isso. Ele vai trazer a redução de preço de alimentos, de aluguéis e a adoção da política para a construção de casas populares. Ou seja, ele vai ser um governo que vai trazer, de uma certa forma, políticas públicas, né? Ele vai trazer situações que vai favorecer a população. Então, ele tem uma postura autoritária, justamente porque está se tratando do Marechal de Ferro, né? Postura autoritária e oposição entre os militares que apoiavam a realização de eleições presidenciais para estabelecer a ordem. Então, esse momento é um momento delicado do nosso país, é um momento delicado da nossa história, porque está se implantando a República e ela acompanha a ela, né? Todo um processo de descontentamento, todo um processo de disputa política, né? Disputa pelo poder, né? E Floriano Peixoto vai estar no meio disso, né? Ele vai estar inserido completamente nesse processo. É no seu governo que acontece a segunda revolta armada, né? Onde 15 navios de guerra sob o comando do almirante Custódio de Mello ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, exigindo a realização de eleições. Movimento derrotado com o apoio do Exército e do Partido Republicano Paulista, né? Então, o Exército e o Partido Republicano Paulista, né, unindo-se, conseguiu conter a revolta armada, né, desse período. A Revolução Federalista, né, o Partido Republicano do Rio-Grandense, né, que vai estar também inserido nesse processo do movimento, né, de contra o movimento, né. Aí vai existir, né, a divisão partidária, a divisão já seguindo ideologias anteriores, né, os florianistas versus o Partido Federalista,
parlamentaristas que defendiam a revogação da Constituição, né? Eles queriam o retorno, né? Uns queriam o retorno de algumas situações do início e outros queriam inovações, né? Então essa é a disputa. Apoiados pelos estancieiros gaúchos, os federalistas aderiram à revolta da Armada e passaram a sofrer e resistir às reações até 1895. A gente vai ver isso lá na frente, nas próximas aulas, mas de antemão quero deixar claro para vocês, os estancieiros gaúchos, eles são fazendeiros, né, que fabricavam charque, né, em algumas regiões também conhecida como, né, a carne salgada ou a carne, lá na frente a gente vai ter uma outra denominação que vai surgir, que é a carne de sertão, mas aqui são eles os que darão o pontapé inicial nesse processo, né, junto com os federalistas, que vão aderir à revolta armada. Desafio da semana. Eu quero que vocês pesquisem sobre as ideologias partidárias no Brasil atual. Nós temos vários grupos partidários, cada um segue uma ideologia. Eu quero que vocês pesquisem sobre essas ideologias, para que na próxima aula a gente já tenha, eu posso trabalhar esse assunto com vocês, né, partindo do processo republicano e dando as pinceladas sobre o que acontece hoje. Ok? Deus abençoe, obrigado, espero que vocês tenham gostado.